Olá, amigos. Marvin Cerqueira Dias. Hoje vamos falar sobre corrupção passiva e corrupção ativa. Vamos falar da correlação desses dois institutos, essas duas tipificações, minimizando a minha tela. Vamos lá. Aqui vamos aprender de fato, vamos entender de fato. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que diabos é corrupção? Por quê? Pergunte ao seu vizinho agora o que é corrupção. Ele vai te falar que ele pode te contar um caso do prefeito que desviou verba. Ele pode falar: não, pô, olha só, o Lula é ladrão lá, ele desviou dinheiro, é um corrupto. Eu estou dando a título de exemplo. Isso é o quê? Um senso comum. O que eu estou falando é um senso comum. Ou até mesmo um senso sociológico. Por quê? É o que a sociedade tem em mente do que é uma corrupção. Mas agora, você que está aqui por algum motivo, você é um estudante de direito, você quer passar em uma prova, ou seja lá quem for você, mas você está num tema jurídico, você está situado aqui no Código Penal. O Código Penal entende que a corrupção só existe o quê? Corrupção passiva e a corrupção ativa. Então, isso aqui, veja só, isso aqui do senso comum não cabe ao Código Penal, certo? Mas é importante você saber o senso comum? Claro que é. É importante você saber as raízes filosóficas, sociológicas do que seria a corrupção. Claro, vale muito a pena você estudar isso. Você vai ser muito melhor na sua vida intelectual se você entender isso. Mas, sendo aqui objetivos, tratando-se dos crimes de corrupção ativa e passiva, ou passiva e ativa, para o nosso Código Penal, para a legislação penal, vamos falar aqui objetivamente agora. Veja só, corrupção passiva. Vou ler junto com vocês. Artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Ou seja, aqui você já tem dois verbos: solicitar ou receber. Aqui tem ou aceitar promessa de tal vantagem. E por esses verbos, você tem que entender que isso aqui é um crime o quê? Formal ou material? Isso aqui é um crime formal. Basta o agente público solicitar, por exemplo, né, um dos jobs, ele solicitou, ele já praticou o crime, já está consumido ali. Não precisa de um resultado. Não precisa avaliar aqui nexo causal, cara. Você está entendendo? Porque não é um crime material, é um crime formal. Entende? Aí eu botei uma pergunta aqui, ó. É um crime comum ou próprio? É um crime próprio. Por quê? Em regra, é o funcionário público, cara. É o funcionário público. É o funcionário público que vai cometer isso aqui. Isso aqui é um crime... É a porra de um crime funcional. Certo? E aqui a pena. Veja, pena de 2 a 12 anos e multa. Veja aqui que o magistrado vai ter que fazer uma dosimetria da pena, ó, de 2 a 12 anos. Assim, né? É uma escolha que ele tem, né, a depender do caso concreto, muito longa, né? 2 a 12 anos. E, por exemplo, você que vai fazer concurso público, cara, muitas vezes você vai ter que decorar a pena, cara. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você, né? Dizem que quem decora a pena é bandido, mas... Enfim, né? Vamos lá. Agora vamos falar da corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
pena de reclusão de 12 a 12 anos e multa. Então, olha só, você já tem duas similaridades aqui, ó. Voltando para a corrupção passiva, a pena é a mesma, ó, 2 a 12 anos e multa. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 a 12 anos e multa, a reclusão, certamente. Aqui você vai ter um caso de aumento de pena de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retardar ou omitir ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional, certo? Aí aqui, o crime de corrupção passiva, é um crime próprio, como eu havia dito, porque tem que ser praticado por um funcionário público. E o conceito de funcionário público, de agente público para o direito penal é amplo pra caramba. Se você for um estagiário, cara, se você é um estagiário ali no serviço público, você pode incorrer também na corrupção passiva se você praticar aqueles verbos lá, meu parceiro. Um estagiário. Não precisa nem ser remunerado a sua função, certo? Tem que levar isso em consideração. Enfim. Só que aqui, para corrupção ativa, corrupção passiva é um particular que está cometendo a tipificação penal, certo? É um particular. Então, isso aqui é um crime comum. É praticado por qualquer um. Por exemplo, eu sou um advogado, certo? Eu sou um cidadão comum. Eu posso praticar corrupção passiva? Posso, cara. Posso. E agora, para responder isso aqui, ó, a segunda pergunta, teoria monista ou pluralista, a gente vai fazer aqui um link dos dois institutos. Vamos lá. Vamos supor que eu fiz algo errado, certo? Fiz algo errado. Eu sou um particular. Chegou-me um funcionário público e aí, né, ele viu que eu fiz algo errado e aí, o que eu faço? Volta aqui. Ofereço ou prometo vantagem indevida. É isso aqui que eu faço, ó. Ofereço ou prometo vantagem indevida porque eu fiz algo errado. Ele tinha, por exemplo, que me multar, né? Mas aí eu ofereci ou prometi vantagem indevida. E ele aceitou. Certo? Aí o que acontece? Eu, como particular, um cidadão comum, estou praticando a corrupção ativa. E ele, o funcionário público, está praticando a corrupção passiva. E aí, a gente vai responder isso aqui, cara. Teoria monista ou pluralista? Como regra, o Código Penal adota a teoria monista. Ou seja, tem a tipificação, os sujeitos que estão cometendo aquela tipificação vão entrar naquele mesmo artigo, certo? Só que aqui o Código Penal traz uma exceção à teoria monista. Por que é uma exceção? Porque ele dá duas tipificações, ele traz uma tipificação pluralista. Veja que eu, como particular, vou estar cometendo a corrupção ativa, enquanto ele, como funcionário público, vai estar praticando a corrupção passiva. Então veja que isso aqui recai numa teoria pluralista de concurso de pessoas e não numa teoria monista. Porque, em regra, era para eu e ele estarmos praticando o mesmo crime, mas, na verdade, não estamos praticando o mesmo crime, porque são tipificações diferentes aqui. Um
vai estar aqui no artigo 333, que é a corrupção ativa, e o outro vai estar aqui, ó, artigo 317, corrupção passiva, certo? Mas assim, por exemplo, o que eu falei de um gancho aqui, ó, a pena dos dois institutos é a mesma coisa. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aqui, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Bom, eu acho que com essa explicação espero ter ajudado alguém. Se ajudei, interajam comigo, pode comentar, deixa um like, vai me ajudar muito. Se inscreve no canal, entendeu? Qualquer coisa, tamo junto. Espero que eu esteja ajudando alguém, e minha ideia aqui é democratizar, de fato, o conhecimento jurídico, certo? Abraço, meus irmãos, e fé na caminhada.